Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 164 do Abananados Instacast. Você que nos ouve aí pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, hoje nós convidamos uma corretora de imóveis chamada Sueli Macedo para este episódio que promete muito. Seja muito bem-vinda, Sueli, ao Abananados. Jardson, muito obrigada. Inicialmente eu quero agradecer pelo convite e dizer que estou muito feliz por estar aqui no Abananados com vocês. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite e vamos lá papear. Nesse momento vou pedir para que você se apresente para o nosso público, né? Muitas pessoas já te conhecem, mas aqueles que não conhecem vão conhecer agora. Então, nesse momento, vou pedir para que você se apresente. Então, eu me chamo Sueli Macedo, sou corretora de imóveis, atuo no mercado imobiliário aqui em Bananeiras há 4 anos e meu posicionamento maior é no mercado de médio e alto padrão em condomínios fechados. Muito bem. Apesar de que Bananeiras hoje, né, é um destino muito procurado justamente por conta do alto padrão. Né? O alto padrão ele virou, vamos assim dizer, um queridinho aqui em Bananeiras, né? E talvez seja um dos destinos mais procurados da Paraíba, né, Sueli? Com certeza. Bananeiras, hoje, ela une, além do lazer, do descanso, o clima da serra convida muito as pessoas a visitarem a Bananeiras. E depois dessa visita, começa todo o encantamento e começa aí a jornada do cliente investir em Bananeiras. E aí Bananeiras virou um dos destinos mais desejados aqui da Paraíba, né, Sueli? Como é que você explica esse crescimento da nossa cidade nesses últimos anos? Jardson, Bananeiras, ela inicia com um privilégio que é a localização. Bananeiras hoje está inserida em uma situação geográfica que ela fica a aproximadamente 140 quilômetros da capital João Pessoa, 150 quilômetros da capital Natal e aproximadamente 70 quilômetros de Campina Grande, dos grandes centros. Então, isso já é um fator que contribui para Bananeiras ser amplamente e altamente visitada. Juntamente a isso, a essa facilidade ao acesso da cidade, o clima serrano, a atmosfera, a natureza, eu acredito que são esses fatores que fazem com que Bananeiras seja cada vez mais procurada e visitada. Bananeiras tem um quê diferente? Eu não sei se é porque eu moro aqui, mas Bananeiras tem algo especial que, além de atrair, claro, as pessoas de fora, mantém quem mora aqui, né? Mas, claro, tem atraído muitas pessoas que têm investido bastante aqui na nossa cidade, né? Tem atraído realmente muitos investidores para os condomínios. Quando é que você percebeu, né, que poderia, de fato, talvez trabalhar esse lado do investimento voltado para esses condomínios na corretagem de imóveis, por exemplo, aqui na nossa cidade? Jardson, tem uma situação interessante, é que eu moro aqui em Bananeiras há aproximadamente 5 anos. E meses antes de eu me mudar para cá, eu vim com meu esposo para Bananeiras passar um final de semana. Era pandemia e já há muito tempo a gente morava em Natal, em apartamento. Então resolvemos buscar respirar um ar puro. E quando nós chegamos aqui, a atmosfera da cidade nos encantou. Coincidentemente, encontramos um amigo do meu marido e ficamos conversando um tempo. E ele disse, não, meu sogro comprou um terreno aqui, está construindo, veio passar a pandemia, se encantou e resolveu que quer ficar por aqui. E aí, no outro dia, nós fomos encontrar esse amigo novamente com a família dele. Conhecemos o condomínio que o sogro tinha investido aqui e eu me encantei na hora.
e já fiquei com meu marido, quero comprar um terreno aqui, quero vir para Bananeiras. E aí a gente morava em Natal, meu marido trabalhava em Mamanguape, e aí ele dizia, mas Sueli, a gente vai comprar um terreno em Bananeiras, a gente não tem esse fluxo para Bananeiras, não tem essa ida. Eu sou do interior, sou de Araruna, nós tínhamos um terreno lá também, e ele falava, se a gente for construir, nós vamos construir em Araruna, que é a sua terra. Só que aí, Deus já tinha reservado o nosso destino aqui em Bananeiras. Aproximadamente uns 7 meses depois, meu marido foi transferido para cá e viemos todos morar aqui em Bananeiras. E aí, escolhemos o condomínio e aos poucos eu fui me apaixonando pela cidade. Fui apresentada ao mercado imobiliário e o mercado imobiliário me abraçou. Então, Jardson, como isso me atraiu, eu comecei a entender o que atraía os clientes, os investidores a olhar para Bananeiras, a querer estar em Bananeiras e a investir em Bananeiras. Mas é isso, Eli. O bananeirense ainda tem uma percepção de que o turista tá meio que roubando o espaço dele, né? O bananeirense é meio enciumado, né? Em Bananeiras, o bananeirense ainda consegue comprar a sua casa? Quem mais compra aqui imóveis? O bananeirense ou o turista? Jardson, hoje, o maior público é o cliente de fora. O cliente investidor, o cliente que busca ter dias de descanso, de lazer, curtir o frio aqui na Serra. O bananeirense, ele consegue, sim, adquirir imóveis de uma forma mais tímida, mas também ele compra a sua casa própria. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, os imóveis ficaram um pouquinho mais caros, né? Aqui em Bananeiras, então, realmente fica a cargo do público turista fazer essas compras em condomínios, mas o bananeirense ainda consegue comprar através do Minha Casa Minha Vida. Isso, Então, exatamente. Essas compras a gente ainda consegue. É porque a verdade é que algumas pessoas ainda querem ter uma vida além daquela que consegue ter. Então, sonha em estar em um condomínio, então realmente talvez não consiga, né? Isso. Mas aquelas que estão mais pé no chão, elas conseguem ir atrás de um financiamento através da Caixa e conseguir sua casa própria. Exatamente, conseguem sim. E eu acredito, Jardson, que com essa questão do ciúme, eu acredito que o olhar não deve ser esse. Bananeiras desenvolveu muito nos últimos anos. E graças ao mercado imobiliário, a geração de emprego e renda hoje na cidade é uma coisa absurda. Hoje nós temos mais demanda de mão de obra do que profissionais para trabalhar. Hoje a operação de restaurantes emprega muita gente, a operação hoteleira emprega muita gente, os condomínios com a locação de temporada emprega muita gente, a implantação dos condomínios com segurança, a portaria, auxiliares de serviços gerais, administração. Eu acredito que esse progresso de Bananeiras só trouxe agregar coisas boas à cidade e à população. Eu acredito que o bananeirense, ele pode sim ter um pouco de ciúme, mas eu acredito que o bananeirense, ele é muito grato. E ele é muito receptivo. O bananeirense é muito hospitaleiro. Eu acredito que, no fundo, o progresso de Bananeiras também aconteceu por conta do povo de Bananeiras. Sim, né, concordo muito. E se a gente parar para pensar, Sueli, hoje, né, tem pessoas aí ganhando R$ 150 em uma diária fazendo faxina em casas de condomínio. E isso você não via antigamente aqui dentro de Bananeiras. Às vezes você trabalhava uma semana inteira para ganhar R$ 150, né? Exatamente. Então, claro que trouxe muito progresso, né? Se a gente parar para pensar, trouxe mais coisas boas do que ruins, né? E nesse cenário de crescimento, você imagina que Bananeiras, né, nesse cenário de crescimento mesmo, tá só no início ou a gente já atingiu ali talvez um limite que tá próximo não do fim, mas daquele limite máximo? Eu acredito que Bananeiras tem muito ainda
a crescer muito, a desenvolver. Bananeiras tem um potencial gigantesco. É claro que esse crescimento, que esse desenvolvimento tem que ser muito bem planejado, tem que ser alinhado com os órgãos ambientais para que seja preservado o que Bananeiras tem de mais bonito, que é a natureza, que é a parte histórica, cultural. Eu acredito que o mercado imobiliário ainda está no começo. A cidade cada vez mais vem se estruturando e o investidor, ele tem essa visão. Quando ele vem implantar aqui algum empreendimento, abrir uma empresa, ele faz todo um estudo de área, um estudo de viabilidade para a implantação daquele projeto. E a gente vê cada vez mais grandes empresas, grandes empresários chegando à nossa região, então a gente sabe que ainda teremos muito progresso pela frente. Olá pessoal, mês de março chegando, mês da mulher, e estamos com uma condição especial para vocês. Citológico e Transvaginal está com uma condição especial para vocês estarem vindo fazer seus exames e aproveitando. Entre em contato conosco, estamos disponíveis para estar lhe atendendo, tanto virtualmente como presencialmente. Eu fico bem satisfeito quando eu vejo profissionais que estão aí no mercado, meio que tendo um cuidado com o meio ambiente. Eu conversava com uma arquiteta recentemente, e ela disse que fica muito satisfeita quando vai até um cliente que adquiriu um determinado terreno e tem uma árvore e o cliente diz, faça todo o projeto envolvendo essa árvore, mas preserve-a e não tire ela daqui. Agora, quando ela pega um cliente que diz, olha, manda tirar isso daqui, ela diz que fica arrasada. E a gente percebe que o clima de Bananeira já deu até uma mudada, né? Claro, a gente está tirando um pouco do verde. Claro que é crescimento, a gente precisa disso também, né? As pessoas precisam de suas residências, mas se a gente puder cada vez mais integrar o verde, melhor. A gente precisa de progresso, mas a gente precisa dessa integração com o verde e graças a Deus tem acontecido, né? Porque a gente precisa preservar o que Bananeiras tem de melhor, que é justamente o seu clima. As pessoas, na verdade, gostam de Bananeira justamente por conta desse clima suíço que nós temos aqui. Isso. Então, se a gente não preservar isso, a gente não vai ter uma Bananeiras, né, bela e com esse climazinho gostoso no futuro. Isso, Jardson. Cada vez mais os órgãos ambientais estão presentes aqui em Bananeiras, tanto fiscalizando quanto cientes de todos os empreendimentos que estão chegando. E eu acredito que esse desenvolvimento acontecendo de forma planejada, estruturada, respeitando os limites do meio ambiente, eu acredito que a essência de Bananeiras será preservada, tanto o seu clima, como a sua natureza e a sua cultura. É isso, eu acho que é isso que Bananeiras precisa e que nós merecemos. Isso. Na verdade, tanto quem mora aqui há tanto tempo, quanto o próprio turista, porque a pessoa que investiu aqui, ela investiu por um motivo, e esse motivo precisa ser preservado, né? E é isso, Eli. Você está aqui há apenas 5 anos, a gente diz apenas, mas 5 anos é muito. Passou tão rápido. Pois é. Qual foi a maior transformação que você viu aqui na cidade desde que você chegou e que você começou a trabalhar no mercado imobiliário? Na minha visão, a maior transformação foi e é o interesse dos investidores para a cidade, pela cidade, trazendo novas oportunidades, geração de emprego, renda, trabalhos diretos, indiretos, formais, informais. Então, para mim, essa é a maior transformação que aconteceu e vem acontecendo ao longo dos anos aqui em Bananeiras. Que é essencial, né, para a cidade, né? Eu acho muito importante. E assim, as pessoas que compram imóveis aqui na cidade, hoje elas estão comprando mais para morar, para lazer ou simplesmente para investir? Eu hoje vejo que eles uniram o investimento ao lazer. Aqui em Bananeiras tem uma alta demanda de locação por temporada. Então, o cliente ele vem em busca de dias de descanso, de desacelerar, curtir o clima frio, mas nem sempre ele pode estar aqui em Bananeiras.
E aí vem a locação por temporada. Muitos clientes começaram a entender que eles podem rentabilizar, ao invés de deixar aquele imóvel fechado, então faz com que o imóvel trabalhe para ele. Então, quando ele não vem, ele disponibiliza o imóvel dele para locação e esse cliente que buscou lazer, descanso, acaba que também está investindo e está tendo rentabilidade com esse imóvel. E aí, essa rentabilidade, eles na verdade colocam isso via Airbnb, algum app desse, ou eles procuram diretamente vocês, corretores? Geralmente, eles fazem as duas opções. Colocam no Airbnb e disponibilizam os imóveis para nós corretores trabalharmos. Mas eu acho que assim, via Airbnb fica uma coisa meio solta, né? Com vocês talvez seja melhor, né? Nós temos uma certa segurança, né? Acontece de dar um problema no ar-condicionado, então o cliente do Airbnb vai ligar para o proprietário, deu um problema na bomba que fornece água para casa, vai ligar para o proprietário. Então, quando tem um corretor envolvido, o corretor fica ali à frente daquela administração da locação durante aquele período e vai resolvendo toda a situação que for surgindo ali de desagradável. Eu sinceramente não queria ficar refém de um aplicativo, não. Eu ia preferir que alguém ficasse à frente disso pra mim, né? Porque, querendo ou não, é meio complicado, né? Você ficar ali recebendo uma ligação ou outra toda hora, um problema. Sempre vai surgir algum tipo de problema, né? Então, vocês fazem uma ponte muito interessante e o ideal é deixar com vocês mesmos essa parte, né? A gente prepara um contrato de locação, fica disponível durante todo o período de locação para alguma intercorrência. Então, eu acredito que, nesse sentido, é um conforto para o proprietário e também traz mais segurança. Acho que toda a segurança do mundo, inclusive. E uma questão bem, assim, enfática mesmo. Ainda existem boas oportunidades de investimento aqui na nossa cidade? Existe. Tem uma frase que eu costumo muito dizer, eu não sei de quem é essa frase, mas é um bordão, vamos dizer assim, do mercado imobiliário, que diz o seguinte: hoje é o segundo melhor dia para você comprar o seu imóvel, porque o primeiro foi ontem. Então, eu acredito, Jardson, que para o cliente investidor que tem aquela ideia de investir a médio e longo prazo, ele sempre vai encontrar uma boa opção que se encaixe dentro do perfil dele. Então, nós temos sim sempre excelentes oportunidades. Como eu falei, a de ontem pode ter sido melhor, mas a de hoje também vamos encontrar. Então, Bananeiras tem os melhores imóveis, tem os melhores terrenos, tem as melhores casas para você curtir o clima da serra, o frio, a natureza, o verde, alavancar seu patrimônio e ter rentabilidade a todo momento. E qual o tipo de imóvel que tem mais procura hoje aqui na cidade de Bananeiras? São lotes, condomínios e casas prontas, especialmente casas já mobiliadas. Aqui o cliente, a maioria dos clientes muitos já são terceira moradia. Então eles querem praticidade. Então, quando chega aqui, que já vê aquela casa dentro ali do perfil que ele está buscando e com mobília, tem chances da negociação avançar bem mais rápido. E o cliente do lote é o cliente que ele não está no momento de construir a casa, nem de comprar o imóvel pronto, ou ele é o cliente que gosta de personalizar a sua casa, de fazer a casa ao seu jeito. Escolher o terreno, escolher o projeto, escolher do chão ao teto,
fazer a casa do seu jeito. Então, tem os perfis diferentes, mas hoje Bananeiras vende muito lote e casa mobiliada. Falando em casa mobiliada, Sueli, claro que não é o seu perfil, mas eu sou muito crítico, sobretudo na internet. E quando eu vejo alguns corretores daqui colocando lá casa mobiliada, aí bota lá sofazinho na sala, aí vai lá no quarto uma cama box, sem nada no quarto, uma cama box com lençol em cima. Aí olha assim, casa mobiliada com isso dentro, pelo amor de Deus, minha gente. Não. Vamos fazer. E aí quando bota também casa de alto padrão, que olha lá, uma cerâmica, eu digo, meu Deus, que danado de casa de alto padrão é essa? Né? A gente tem que ter no mínimo um porcelanato, né? Uma coisa bem... que a gente entenda que de verdade é uma casa de alto padrão, né? As pessoas estão aí meio colocando qualquer coisa como alto padrão e a gente vê nas casas que vocês apresentam o que é realmente uma casa de alto padrão, né? Isso, exatamente, Jardson. Quando a gente vai anunciar uma casa que ela não tem planejados, tem ali alguns móveis soltos, a gente não pode dizer que a casa está mobiliada. A gente diz que a casa está semi-mobiliada, a gente pode dizer que tem alguns itens de mobília, mas não dizer que está mobiliada, faltando muitas vezes geladeira, mesa, bancadas. Então, assim, isso é um ponto que eu super concordo. E também tem a outra questão do alto padrão, que é exatamente isso. O alto padrão, ele está relacionado diretamente ao material que foi construído a casa. A um porcelanato, a um revestimento, ao tipo de porta, ao tipo de louça que foi usado na casa. Então, assim, isso é o que torna um imóvel de alto padrão. Eu não posso querer, como você falou, dizer que coloquei lá uma cerâmica, vamos chutar de R$60, R$50 o metro quadrado, com uma casa onde um porcelanato R$300, R$400, R$500 o metro quadrado, e eu chamar os dois imóveis de alto padrão. Eu acredito que essa diferenciação tem que ser muito bem explicada na hora que você está vendendo um imóvel. É isso, na compra do primeiro imóvel, por exemplo, né? Qual é o erro mais comum que as pessoas cometem na compra do primeiro imóvel? Jardson, na compra do primeiro imóvel, eu diria até que de outros imóveis também, o maior erro que eu vejo é não se atentar à documentação desse imóvel antes de qualquer coisa. Verificar a matrícula do imóvel, verificar se tem alguma pendência, alguma penhora, ir no setor de tributação, ver se tem algum débito de tributos lá. Então, na minha opinião, o erro número 1 é a não verificação da documentação tanto do imóvel, quanto também de quem está vendendo o imóvel. Então é normal comprar um imóvel e depois descobrir um monte de problema. Comigo não. Comigo não, porque acredito que outros colegas também corretores, nós já temos esse cuidado de, antes de qualquer coisa, avançar para a negociação, já solicitar a certidão de inteiro teu e ônus no cartório, ver como é que está a questão da documentação no setor de tributação, para ter uma negociação mais segura. Então, assim, comprar direto do proprietário pode ser um pouco arriscado, né? Pode ser um pouco arriscado, especialmente se o proprietário e se o comprador não tiver conhecimento sobre esse processo de compra e venda. Então, muitas vezes não há nem má fé entre as partes. Há apenas falta de conhecimento por não ter vivência com esse processo de compra e venda de imóveis. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo.
Então, assim, como é que funciona o processo de compra de um imóvel do começo ao fim, Sueli? Conta aí de forma simples para a gente entender. Existe uma situação que a gente chama a jornada do cliente. Quando o cliente nos procura, nós vamos ter uma conversa, uma reunião, entender qual o perfil daquele cliente, o perfil do imóvel que ele está buscando. E após essa conversa, vamos apresentar os imóveis que mais se encaixam no perfil desse cliente. O cliente se interessando por um determinado imóvel, eu sinalizo para o cliente vendedor, peço autorização para solicitar as certidões no cartório e, dando tudo ok com essas certidões, vem a tratativa ali da negociação, intermediação, né? Combinar valor, que sempre tem a pedida, o valor do preço da pedida e o preço que o cliente comprador quer pagar, acha que vale, e o corretor está ali no meio, intermediando e fazendo com que essa negociação seja justa, tanto para o comprador quanto para o vendedor, e assim também como para o corretor. E aí, né, eles acordando o valor, tem a finalização desse processo. E aí, eles acordando o valor, partimos para a preparação da minuta do contrato, enviado para ambas as partes. Estando tudo ok, vamos para o cartório, prefeitura, tirar ITBI, a entrada depois no cartório na escritura e finalizar a negociação. E é importante, Emanuel, falar que é muito importante, quando o cliente comprar o imóvel, ele faça a escritura, é a segurança que ele tem naquele capital que ele investiu. E não é só fazer a escritura. Após você fazer a escritura, você precisa fazer o registro dessa escritura. Você só lavrar no cartório a escritura e não registrar, fica sem segurança jurídica do mesmo jeito. Então, é muito importante que assim que você faça a escritura no cartório, automaticamente já faz lá mesmo o registro. É importante, né, para não ter problemas no futuro, não é isso? Exatamente. E aí, com relação à compra de imóvel e terreno, com relação à documentação, há diferenças grandes ou a diferença é pequena? Não há diferença. A diferença é só que precisa ambos de estarem escriturados, tanto o lote quanto a casa, com o registro em cartório, e que a negociação ela segue do mesmo jeito, tanto para a casa como para o terreno. No geral, né, os seus negócios ou os seus últimos negócios são mais voltados para a compra já de casas prontas ou de terrenos para construção? Ultimamente, terrenos. Tivemos alguns lançamentos aqui em Bananeiras e com os lançamentos vem formas facilitadas de pagamento, planos de pagamento facilitado. Então, minhas últimas vendas foram com lotes. Quando o terreno é em condomínio ou loteamentos, tem alguma diferença na questão da documentação, não? Só a questão quando você compra um terreno no condomínio, é importante você conhecer as regras de construção do condomínio. Ah, tem isso também, né? Tem isso. Então, vai exigir ali os recuos laterais, vai ter a questão do padrão da construção que o condomínio exige. E com o loteamento não vai ter. Vai ter o recuo, e você vai ter que respeitar entre um lote e outro, mas tem mais flexibilidade, vamos dizer assim, menos regras. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidade, né? A primeira é a seguinte: qual foi a negociação mais curiosa que você já presenciou? A negociação mais curiosa que já chegou para mim foi um cliente que estava buscando comprar um terreno aqui e eu encontrei o terreno nas características que ele queria, e na hora da proposta ele falou que queria pagar o terreno todo em gado, todo em Nelore.
E aí foi engraçado que quando eu fui falar com a proprietária, ela falou assim, mas Sueli, onde eu vou colocar esses animais? Onde eu vou colocar esse gado? E aí foi uma situação assim um pouco engraçada que eu achei, porque ele queria pagar todo o terreno em Nelore IPU. Eu fui até depois descobrir o que era Nelore IPU, que é pura origem, como se fosse uma raça, um pedigree do boi, vamos dizer assim. Então, para mim, isso foi uma coisa um pouco interessante, porque sem entrar na negociação, nenhum valor em dinheiro, a cliente não tinha fazenda, estava querendo se desfazer do terreno, e aí, na época, chegou essa negociação de trocar o terreno por gado. Mas que isso não é nenhum absurdo. Se a cliente tivesse ali fazenda onde criar os animais, provavelmente poderia ter dado certo. Era isso que eu ia perguntar, não deu certo não, então? Não deu porque ela não tinha onde colocar os animais. Porque, querendo ou não, ela poderia vender o gado, né? Poderia vender o gado, exatamente. Nelore, né, eu acredito que é um tipo de animal que Nelore é caro, tá por fora. Já aconteceu, assim, de um cliente visitar Bananeiras e, assim, decidir que queria comprar um imóvel e comprar aquele imóvel já no mesmo dia ali? Já decidiu, já aconteceu isso. Era um domingo, por volta das 11 da manhã, eu estava em casa, o cliente ligou para mim, perguntou se eu poderia mostrar uns terrenos para ele em um determinado condomínio, e marcamos para as 14, após o almoço, e nos encontramos lá no condomínio, apresentei as disponibilidades dos terrenos, e ele e a esposa dele puseram os pés lá em um lote e já disseram esse aqui. Foi muito interessante. Dali já fui falar com o proprietário do terreno. Às 18 horas, essa negociação já estava concretizada. Apalavrada, como a gente diz. Já tinha tido ali a intermediação, já tinha tido o ajuste de valor, forma de pagamento e esperar só as certidões saírem para realmente assinar contrato e finalizar a venda. Na segunda-feira, no próprio domingo, nós temos um sistema que a gente consegue solicitar essas certidões de forma online e solicitei no próprio domingo. Na terça-feira eu já recebi essas certidões, estava tudo ok. Na quarta-feira, contrato assinado, terreno pago, negociação finalizada. Então, acredito que foi no mesmo dia. Essa foi a venda mais rápida da tua vida? Foi. A mais rápida. Até hoje eu não acredito, porque não é fácil, não é assim. Sempre, as minhas vendas sempre tem alguma história ali que demanda um pouquinho de atenção, de paciência. Eu tenho na verdade, eu tenho mais de um cliente que a jornada dele de compra demorou mais de um ano. Eu, por exemplo, eu sou tão inseguro, eu para comprar um terreno, por exemplo, eu teria que ir umas 10 vezes, talvez até no mesmo terreno, eu não teria essa segurança de ir lá, ver um terreno e já querer comprar não, né? Então acho que é algo bem inusitado, a pessoa já ir e querer comprar no mesmo momento. A diferença, Jardson, é que quando você visita o condomínio já tem vida, o condomínio já existe, você pisa lá no terreno, então você não está comprando ali uma ideia, você está comprando realmente um terreno que já está todo regularizado, está ok, então isso também facilita. Tomara que venha mais vendas desse jeito aí para você. Viu? Amém. Qual foi o imóvel mais diferente assim que você vendeu? Não necessariamente aqui em Bananeiras. Então, nunca aconteceu assim de eu vender um imóvel que tem alguma característica diferente. Sempre eu vendo ou terrenos ou casas, então assim, prontas. Não tenho nenhum imóvel que teve uma característica diferente. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé.
Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios e na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. Você disse no início da nossa conversa que foi uma vinda a passeio a Bananeiras que fez você se apaixonar pela cidade e querer morar aqui, né? Isso. Mas assim, o que especificamente fez você se apaixonar pela cidade a ponto de fazer você querer comprar uma casa e morar aqui? Bananeiras tem essa atmosfera muito convidativa a ficar nela. O clima, a história da cidade em si, os ambientes, a natureza. Hoje, as pessoas buscam muito desacelerar. E aqui em Bananeiras a gente consegue isso. Então, eu acredito que, além desses fatores que eu falei agora, a receptividade do bananeirense é uma coisa que nos abraça. Eu, quando vim para Bananeiras, eu me senti em casa. Eu acho que isso é o diferencial da cidade. O público, o bananeirense é muito acolhedor, é muito receptivo. Então, eu acredito que esse também é um dos grandes diferenciais que faz Bananeiras ser tão amada e tão querida. Para quem sonha em ter um imóvel aqui em Bananeiras, né? Qual o conselho que você daria? Primeiro é me procurar. Muito bem. Vai ter uma negociação segura, mas pesquisar bem, conhecer bem a cidade, a localização que você vai comprar o seu imóvel é o fator primordial. Às vezes você pode ter uma mansão em uma localização não tão privilegiada e ter uma casa ali bem mais simples em uma localização extremamente valorizada. Isso vai definir completamente o valor do seu imóvel. Então, a localização, pesquisar bem a localização de onde você vai querer o seu imóvel, buscar um corretor que seja credenciado ao Conselho de Corretores, que é o CRECE. Você vai ter, assim, mais segurança nessa sua busca. Então, eu acredito que pesquisar bem, ter paciência, calma, e você vai encontrar a melhor opção aqui em Bananeiras. Inclusive, como o Sueli falou mesmo, procurar boas localizações. Rapaz, eu tô impressionado com a Alteza. Eu sou um pobre Prêmio Plus. Pobre Prêmio. Rapaz, eu amo vistas. E ali a vista é maravilhosa, né? Esses condomínios têm umas vistas muito bacanas. E quanto mais alto, melhor. Bananeiras tem uma boa localização. Eu não gosto muito de coisa plana, não, porque quanto mais plano, mais as casas vão tampando as outras. Sim. E aí, quanto mais vocês buscarem umas coisas com mais declive, melhor. Isso, não é verdade? É verdade. E aí, Bananeiras tem muito disso. O declive de Bananeiras é maravilhoso por isso, porque você tem ali praticamente uma vista permanente. Exatamente. Você girou para um lado, você girou para o outro, você está vendo um verde, você está vendo um vale. E isso é o que também atrai muito as pessoas para cá. Esse contato direto com a natureza. Isso é uma coisa muito, muito legal aqui do Bananeiras. Excelente. E é isso, mas para quem quer procurar casas, terrenos, procurar aqui qualidade de vida em Bananeiras e quer procurar isso com segurança e segurança jurídica, procura Sueli. Como é que faz para encontrar? Vê meu Instagram, Sueli Macedo, a sua corretora em Bananeiras. Lá tem meus contatos, você pode mandar uma mensagem no direct.
E eu vou ficar muito feliz em te atender e ajudar a encontrar o imóvel ideal para você, ou também ajudar no processo de venda do seu imóvel. E é isso, Sueli. Muito obrigado por ter vindo ao Abananados aqui hoje. Ter mostrado um pouquinho do que é Bananeiras, né? Do que Bananeiras tem a oferecer. A gente fica muito satisfeito com o que você entregou aqui hoje. Muito obrigado por este episódio. Jadson, mais uma vez, eu quem agradeço pelo convite. Fiquei um pouco nervosa, mas eu acredito que faz parte. Tranquilo. Quero dizer que eu me sinto hoje quase uma bananeirense, né? Amo essa cidade, amo a atmosfera do lugar, amo estar aqui. É tanto que nos mudamos para cá com minha família e não temos intenção nenhuma de sair daqui nem tão cedo. Eu acredito que Bananeiras, ela recebe muito bem, ela abraça muito bem o desenvolvimento aqui, o turismo e a cidade, ela ainda tem muito a crescer, a se desenvolver, e eu acredito que sim, os bananeirenses também são muito felizes com isso. É isso, Bananeiras é um show de cidade, de tudo, né? A gente fica muito feliz enquanto bananeirense e com as pessoas que chegam para somar. Muito obrigado, Sueli, mais uma vez. É isso, agora a gente vai olhar para as nossas câmeras. É isso, pessoal, o episódio 164 fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!